Lê aqui a palavra do Senhor em Filipenses 3, a partir do 12. Prosseguindo para o alvo. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, aqui Paulo está falando aqui que ele não tinha alcançado a perfeição, sido aperfeiçoado, ele não tinha alcançado, mas ele prosseguia. Ele disse que não tinha alcançado, mas ele prosseguia. Ele disse, eu já tenho obtido, não que eu já tenha obtido tudo. Ele disse que não tinha obtido tudo isso. E nem tinha sido aperfeiçoado. Mas ele prosseguia para alcançá-lo. Era isso que o apóstolo Paulo disse que estava prosseguindo, para alcançá-lo. Pois para isso também ele foi alcançado por Cristo Jesus. Cristo Jesus alcançou ele. Quando ele, ali no caminho de Damasco, Jesus Cristo alcançou ele ali no caminho de Damasco. E ele disse que foi alcançado por Cristo Jesus. E assim nós também fomos escolhidos por Cristo Jesus, nos chamou. Nós fomos comprados com preço de sangue, irmãos. Fomos comprados com preço de sangue na cruz do Calvário. Fomos alcançados por Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo disse, os irmãos ali, irmão, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Ele disse, eu não alcancei ainda, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu vou me esquecendo. Eu vou esquecendo das coisas que ficaram para trás. E vou avançando para que estão adiante de mim. Eu vou esquecendo as coisas que ficaram para trás e vou avançando nas coisas que estão diante de mim. E assim é nós hoje. Temos que ir esquecendo as coisas que ficaram para trás e temos que ir avançando nas coisas que estão diante de nós. Prosseguindo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do conhecimento celestial de Deus em Cristo Jesus. É necessário, assim o apóstolo Paulo disse que estava prosseguindo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E o mesmo é nós. Nós temos que prosseguir para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado. E nós prosseguindo, assim como Paulo, nós prosseguindo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial, porque também nós fomos chamados, recebendo um chamado celestial. Recebemos um chamado celestial de Deus. O apóstolo Paulo recebeu um chamado celestial de Deus. E nós também
recebemos um chamado celestial de Deus. E vamos ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus que morreu, que deu a sua vida por nós na cruz. Fomos comprados com preço de sangue na cruz do Calvário. E recebemos chamado de Deus em Cristo Jesus. Todos nós, o apóstolo Paulo diz, todos nós que alcançamos a maturidade. Todos nós que alcançamos a maturidade. Aleluia. Glória a Deus. Devemos ver as coisas dessa forma. Não podemos ver as coisas de outra maneira. Temos que ver as coisas desta forma, porque alcançamos maturidade em Cristo. E temos que ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, mas se alguns aspectos alguém pensar de forma diferente, o apóstolo Paulo disse, isso também Deus lhe esclarecerá. Quem vai te esclarecer? Se alguém pensa de uma forma diferente, quem vai esclarecer é Deus. É Deus que vai esclarecer. Porque só Deus para esclarecer, né? Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Temos que viver de acordo com o que já alcançamos. Não podemos viver diferente. Temos que viver de acordo com o que já alcançamos. Se nós já alcançamos até aqui, temos que viver de acordo com o que nós já alcançamos. Rita lamassuia delefai. Não podemos viver diferente, nem fazer diferente, nem andar diferente, nem agir diferente. Temos que viver de acordo com o que nós já alcançamos. Aleluia. Irmãos, o apóstolo Paulo diz, sigam unidos o meu exemplo. Veja como Senhor Jesus mudou o apóstolo Paulo e ele se deixou, se entregou a Deus e deixou Deus operar na vida dele, a ponto dele dizer aos irmãos, sigam unidos o meu exemplo. Renúncia. Muita renúncia do apóstolo Paulo, que era fariseu, perseguidor da igreja. Mas Deus mudou completamente o apóstolo Paulo. A ponto dele dizer, sigam unidos o meu exemplo. Para ele dizer, para os irmãos seguir unido o exemplo dele, ele estava vivendo uma vida de renúncia, uma vida com Deus maravilhosamente. Para ele dizer assim, sigam unidos o meu exemplo,
E observe os que vivem de acordo com o padrão que lhe apresentamos. E o apóstolo Paulo disse que era para os irmãos observar os que viviam de acordo com o que eles apresentaram. Seguir o exemplo do apóstolo Paulo e observar aqueles que vivem de acordo com o padrão que nós apresentamos. Observe eles. Então, o apóstolo Paulo estava aqui falando para os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Pois, como já lhe disse repetidas vezes, e agora repito, com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Paulo estava dizendo que muitos estavam vivendo como inimigos da cruz de Cristo. Paulo estava observando ali alguns como estavam vivendo. E o apóstolo Paulo diz que estavam vivendo como inimigos da cruz de Cristo. Mas ele disse o destino deles. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Tem orgulho. Do que é vergonhoso, eles têm orgulho. O apóstolo Paulo falando que eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, o apóstolo Paulo disse, olha, a nossa cidadania, porém, está no céu, não é aqui na terra. O apóstolo Paulo disse que a nossa cidadania não é aqui na terra. A nossa cidadania é nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidadania não é aqui na terra. A nossa cidadania é nos céus, onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Estamos esperando ansiosamente. Se o apóstolo Paulo já falando com os irmãos, e nós hoje, que Jesus estava, naquele tempo eles já estavam esperando ansiosamente o Senhor Jesus. E nós hoje, que a cada dia está se aproximando mais a volta do Senhor Jesus. A cada dia está se aproximando mais
A volta do Senhor Jesus Cristo. A cada dia está mais se aproximando. Jesus está voltando. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Jesus Cristo tem poder. Tem o poder de colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Senhor Jesus Cristo vai transformar. É quem transformará os nossos corpos humilhados. Nossos corpos aqui, corpos humilhados, vai tornar os nossos corpos semelhantes ao seu corpo glorioso. Só Jesus Cristo, Deus deu capacidade para ele a colocar todas as coisas. Deus deu capacidade para o Senhor Jesus Cristo colocar todas as coisas debaixo do seu domínio e transformar os nossos corpos humilhados, tornando semelhante ao seu corpo glorioso. É o Senhor Jesus que faz. Por isso que o Senhor diz: quem me vê, a mim vê o Pai. E o nosso corpo vai ser transformado no dia do arrebatamento da igreja. Quem já partiu vai ressuscitar num corpo transformado igualmente o corpo do Senhor Jesus. Quem estiver vivo vai ser transformado num corpo igualmente o corpo do Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus tem poder para fazer e vai fazer. Glória a Deus. Nosso corpo hoje é um corpo humilhado. Mas o Senhor Jesus vai transformar o nosso corpo. É o que diz aqui na palavra. Semelhante ao seu corpo glorioso. Oh, glória! Que Deus nos abençoe.